Primeiramente, oi, meu nome é Lua e eu quero que a primeira coisa que eu diga aqui seja um aviso. Eu posso ter talvez chamado um público mais infantil ou mais novo pro canal por causa do meu último vídeo sobre Roblox, mas eu vou dizer já que esse vídeo aqui em específico não é para crianças. Eu vou falar sobre uns gatilhos mais pesados e sobre crimes. Eu também vou colocar esse vídeo como não é para as crianças nas configurações do YouTube, mas eu não sei quanto isso ajuda, então vocês foram avisados. Às 20 para as 3 do dia 28 de janeiro de 2003, Edmar Freitas, de 18 anos, armado com um revólver calibre 38, uma faca e carregando uma bolsa com munições, escalou uma parede lateral de 2,7 metros e entrou no pátio da Escola Estadual Coronel Benedito Ortiz, onde cerca de 50 estudantes estavam reunidos no intervalo entre as aulas. Ele abriu fogo aleatoriamente no pátio, ferindo 5 estudantes, um dos quais ficou quadriplégico. Freitas então entrou na escola e continuou a atirar, ferindo um professor e um sexto estudante. Em seguida, dirigiu-se ao escritório do zelador e atirou nele, ferindo. Depois apontou o revólver para a esposa do zelador, que implorou para não ser morta. Um jornal também informou que o atirador possivelmente tentou fazê-lo de refém. E após poupar Maria do Carmo, a esposa do zelador, Freitas voltou a arma contra si mesmo e atirou na própria orelha, morrendo instantaneamente. Edmar Aparecido de Freitas, nascido exatamente 22 anos e 11 dias antes de mim, em 5 de dezembro de 1984, com 18 anos na época do ataque, era um ex-estudante da escola, tendo se formado em 2002, quando foi vaiado pelos seus colegas ao ir pegar seu diploma. Ex-colegas de classe afirmaram que Freitas era uma pessoa considerada normal, porém tímida e retraída. Durante a adolescência, ele sofreu bullying na escola por conta da obesidade, e as agressões continuaram depois porque ele havia emagrecido e agora era magro demais. Alguns colegas também relataram que Freitas falava sobre atirar em pessoas e explodir a escola, embora os investigadores não tenham confirmado essas alegações. Investigadores que revistaram a casa de Edmar descobriram um revólver calibre 22 e revistas que cobriam a Alemanha nazista e Adolf Hitler, assuntos pelos quais Freitas era conhecido por ter interesse. A avó do atirador ainda relatou que ela ouviu o neto falando sozinho, então provavelmente ele gravou alguma fita detalhando as motivações, mas ela nunca foi encontrada, então é de se acreditar que ele provavelmente queimou antes do ataque. Então, eles determinaram que ele cometeu o tiroteio devido à intimidação e à raiva de seus colegas de classe. Algo que eu acho bem curioso nessa história toda é que quando o Edmar era criança, ele adoeceu e o pai dele levou ele numa benzedeira. Lá, a senhora disse que o Edmar ia ir embora bem cedo, e realmente ele foi, mas não se machucaram 8 pessoas antes. Em 2001, Robério Souza de Oliveira, de 18 anos, pulou um muro da Escola Estadual Aloysio Short, em Macaúbas, da qual ele era um ex-estudante e havia saído em 1999. Lá dentro, ele caminhou 150 metros em direção a uma sala de aula com 32 alunos, e então começou a atirar com uma espingarda, ferindo 6 alunos, de entre 14 a 17 anos, e uma professora. Em seguida, ele correu em direção a um morro e foi perseguido a pé por 5 policiais militares e 2 policiais civis. Foi quando ele se viu encurralado e atirou na própria cabeça. No fim, o ataque acabou tendo 0 fatalidades, já que todos os feridos se recuperaram e voltaram para casa. Na época, Robério morava com o pai e era descrito como uma pessoa calma e tranquila, e as pessoas que o conheciam disseram não saber o que se passava em sua cabeça para fazê-lo atirar nos alunos. Outras pessoas disseram que Robério estava apaixonado pela professora, uma das pessoas feridas no tiroteio. Não se sabe ao certo quantos tiros ele chegou a disparar, já que uma reportagem diz que ele disparou apenas 2 tiros, enquanto outra afirma que ele disparou várias vezes contra a escola. Alguns moradores da vizinhança relataram ter visto Robério perto da escola semanas antes do ataque, fazendo o que parecia ser uma pesquisa, o que significa que o crime foi premeditado. Eu não consegui achar nenhuma reportagem de TV da época falando sobre esse caso, mesmo que tenha sido algo chocante, porque alguém invadir uma escola e atirar em alunos não era algo que acontecia muito no Brasil.
Eu só vi isso em jornais, até relembrando outros massacres estadunidenses, como o massacre de Columbine e o tiroteio na Escola Santana. No final de 2001, Pedro da Silva Prush, um mecânico de 51 anos, iniciou um relacionamento amoroso com Simone Cândida de Oliveira, de apenas 13 anos, que cursava o quinto ano na escola Arnaldo Busato. E o Pedro suspeitava da fidelidade de Simone, suspeitando que ela mantinha um relacionamento amoroso com Tiago Misael Ferreira, outro adolescente de 15 anos. Já em 2002, em 27 de março, na Foz do Iguaçu, no Paraná, Pedro invadiu um ônibus escolar por volta do 12h30 e começou a atirar. No ataque, 13 estudantes entre 12 e 14 anos foram atingidos de raspão pelos tiros e receberam alta no mesmo dia, enquanto Tiago foi baleado com 4 tiros, 3 nas costas e 1 na cabeça, e morreu no local. Pedro Prush ainda conseguiu escapar antes de ser capturado após moradores do bairro vandalizarem e incendiarem sua casa, acabando com quaisquer pistas que poderiam ter. Os moradores também destruíram seu carro, prometendo fazer justiça com as próprias mãos. No final, Pedro foi encontrado e apreendido, mas nunca teve sua sentença divulgada e acabou falecendo em 19 de setembro de 2021. Oi, eu dei uma sumida sem avisar nada, eu sei. Eu acabei ficando sem tempo, como alguns de vocês já sabem, eu faço faculdade e as minhas aulas voltaram recentemente. Mas nessa minha sumidinha eu decidi que eu também quero falar sobre uns assuntos mais sérios aqui no canal. Um dos meus maiores interesses são crimes, mais especificamente massacres, mas eu não acho que o YouTube precise de mais um canal sobre crimes reais, então eu vou focar no meu hiperfoco. E eu espero que vocês apoiem essa leve mudança no conteúdo. Claro que eu ainda vou falar sobre algumas histórias leves de internet, mas eu queria notificar essa transição de conteúdo por causa das crianças que eu sei que assistem meu canal. Então, obrigado por todo mundo que vem me assistindo até aqui e tchau, tchau!